Olá, meu nome é André Borges, eu sou analista ambiental do IMASU, atualmente estou como diretor de licenciamento ambiental. O tema que nós vamos abordar é sobre a gestão ambiental da propriedade rural, né? O que nós observamos é que hoje é uma face necessário que a propriedade tenha todos os seus respeito à legislação ambiental, para que ela possa ser sustentável, né? Porque o respeito à questão ambiental dentro da propriedade, ela vai garantir com que os recursos naturais que estão disponíveis ali na propriedade, eles venham a ser otimizados e isso não venha a se tornar um problema para a propriedade rural, tá? Então, assim, o que nós vamos falar? Que o que é mais importante dentro da propriedade rural são relacionadas à gestão ambiental, é o manejo adequado desses recursos naturais disponíveis. A propriedade ela tem diversos recursos ali disponíveis, né, os naturais. O solo, a água, a vegetação. Então, todo esse recurso natural disponível na propriedade, ele precisa ser manejado, ter uma atenção especial para que ele possa render os melhores frutos aí para a propriedade. Uma vez que, por exemplo, o solo, né, é um dos principais recursos aí disponíveis na propriedade rural. Quando nós falamos aí de pecuária, né, do manejo da pecuária, de boas práticas agropecuárias, antes do produtor ser um bom produtor de gado, de carne, ele precisa ser um bom produtor de pasto, né? E para que ele seja um bom produtor de pasto, ele tem que explorar a propriedade dele, o recurso que está disponível, como o solo, da melhor maneira possível. Então, o manejo adequado desses recursos naturais, ele é extremamente importante na propriedade rural. E dentro do Boas Práticas Agropecuárias, um dos quesitos é a gestão ambiental da propriedade, relacionada à sua área de preservação permanente, à reserva legal, ao licenciamento, e é isso que nós vamos ver agora durante essa aula. Quando nós observamos aí no Manual de Boas Práticas, ele traz, como uma das primeiras questões a serem abordadas, também na lista de verificação, a situação da propriedade em relação à sua área de preservação permanente, reserva legal, áreas de uso restrito. Então, qual que é a ferramenta, tanto do produtor rural, como de quem vai estar, né, como quem vai credenciar, que é esse vistoriador da propriedade, o que ele tem que observar? Com o advento da Lei 12.651 de 2012, que é o nosso novo Código Florestal, ele criou uma situação que é o Cadastro Ambiental Rural. Surgiu uma nova ferramenta aí. O Cadastro Ambiental Rural, ele é o CAR. Ele é a identidade da propriedade, é o RG. Ali ele traz todas as informações dessa propriedade, tá? Ele é um cadastro, ele é um registro obrigatório que todas as propriedades devem buscar realizar, tem que ser feito por toda a propriedade, né? E ele vai trazer todas as informações pertinentes do imóvel rural. Todas as informações pertinentes ali sobre área de preservação permanente, reserva legal, áreas de uso restrito, isso está dentro do CAR. Essas informações são prestadas dentro do CAR. Então hoje a identidade do imóvel rural, o RG, a certidão da propriedade é o CAR. E é através do CAR que o produtor ele pode regularizar, ele vai obter essa regularização ambiental e os vistoriadores vão poder constatar essa regularização, ok? Então, a inscrição do CAR, ela vai se estender até o final desse ano, até 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por mais um ano. Então, pode ser prorrogado. Então, o importante, né, que todos os produtores saibam, que o prazo ainda é 31 de dezembro de 2017. Então, buscar fazer o CAR é algo já imediato e importante para toda a propriedade rural, principalmente essas que buscam a certificação do Boas Práticas Agropecuárias. Então o prazo que nós temos aí é 31 de dezembro de 2017, ok? E aí nós observamos então que para que ele possa comprovar a regularidade ambiental da propriedade, essas informações da área de preservação permanente, de reserva legal, áreas de uso restrito, elas têm que ser informadas dentro do CAR. O estado de Mato Grosso do Sul desenvolveu o seu próprio sistema de registro das propriedades rurais, do CAR, tá? Do Cadastro Ambiental Rural, através do Decreto 13.977 de 2014. Esse decreto ele regulamenta como que a propriedade, né, como o Estado vai reger as inscrições do CAR, a sua análise e a sua aprovação,
tá? Então, assim, esse sistema hoje, dentro do estado de Mato Grosso do Sul, ele é feito totalmente digitalizado, ele é online, através do sistema Siriema, que é o sistema Imaçu de registro de informações estratégicas do meio ambiente. Então, o sistema Siriema é um sistema elaborado pelo governo do estado, para que ali ele possa ser utilizado, é a ferramenta utilizada pelo produtor, pelo consultor do produtor, para que ele possa fazer ali a inscrição, o registro do cara e ali observar as informações pertinentes, como APP, reserva legal, área de uso restrito, áreas consolidadas, ok? Aqui nós então iniciamos referente a como que a propriedade rural ela vai respeitar a questão das áreas de preservação permanente, tá? Então, as nascentes, né? Então, esses são os olhos d'água, as nascentes, qual que é a metragem que essa propriedade tem que ter, qual que é essa área, a margem que essa propriedade tem que ter de área de preservação permanente. Então, nas nascentes é um raio de 50 metros, ok? Agora nós entramos aí nas áreas de preservação permanente relacionadas ao curso d'água, mais especificamente. E vale destacar aqui que o CAR também, a lei do Código, o novo Código Florestal, ele traz uma informação aqui diferente do código anterior. Para a definição da largura da margem da área de preservação permanente, o que vai ser observado é o leito natural do curso d'água. Anteriormente era a largura relacionada à sua maior cheia, né, ao nível mais alto que ele tinha atingido. Agora não. Agora é o leito regular do rio. Aquele leito regular, qual que é a metragem dele? A partir desse leito regular, que é um dia normal, né, períodos normais, não períodos sujeitos a picos de chuva, picos de cheias. Não, é o período natural. Aquele curso d'água, qual que é a metragem que ele tem ao longo dos anos, né, ao longo do ano, aí, qual que é a metragem que esse curso d'água tem. Então essa medida do curso d'água, do seu leito regular, é o que vai definir a largura da sua mata ciliar, ok? Então, para cursos d'água que tenham até 10 metros de largura, a sua mata ciliar ela tem que ser composta por 30 metros. Cursos d'água que partem de 10 metros até 50 metros de largura, a mata ciliar de 50 metros. Cursos d'água com acima de 50 metros até 200 metros de largura. A área de APP, a mata ciliar, a área de preservação permanente, vai ser a de 100 metros. Para os casos de 200 a 600 metros de largura do curso d'água, a sua mata ciliar vai ser de 200 metros e acima de 600 metros, a área de preservação permanente desse curso d'água ela tem que ser de 500 metros, ok? Então, essa é a legislação do novo Código Florestal, são essas as medidas hoje para a área de preservação permanente de cursos d'água, tudo bem? Então, são essas as medidas que as áreas de preservação permanente de uma propriedade, a partir agora do novo Código Florestal, são as que estão estabelecidas aí, definidas, ok? E a propriedade rural, as suas áreas de preservação permanente não estão relacionadas apenas aos cursos d'água. Ela tem que também, ela está relacionada a lagos naturais, lagoas, como encostas ou parte de encostas com declividade superior a 45 graus, topo de morro também, né? Então, assim, as propriedades, né, que tenham uma lagoa, um lago natural com espelho d'água de 1 a 20 hectares de área, a faixa de vegetação do entorno dela, sua área de preservação permanente, vai ser de 50 metros. Para aquelas que tenham um espelho d'água, né, com mais de 20 hectares, essas lagoas naturais, com área acima de 20 hectares, a sua área de preservação permanente, ou seja, a sua faixa de vegetação no entorno dela vai ser de 100 metros, tudo bem? E também as áreas de encoste, né, com declividade, topo de morro, com declividade acima de 45 graus, essas áreas também estão protegidas, são caracterizadas como áreas de preservação permanente e não estão sujeitas à supressão dessa vegetação. A reserva legal de uma propriedade. Então nós tratamos das áreas de preservação permanente, quais são as suas medidas, as que estão protegidas, e aí a propriedade, nós partimos então agora para a questão da reserva legal da propriedade. Toda propriedade rural ela deve ter aqui no nosso estado, né, por conta da nossa localização em termos de bioma, do bioma cerrado, toda propriedade rural ela deve possuir 20% de vegetação nativa
que não pode ser explorada, ok? Então, como que isso funciona? Eu desconto as áreas de preservação permanente, descontadas as áreas de preservação permanente, eu tenho que ter 20% de vegetação nativa para que eu possa ter o cômputo da minha reserva legal. Tá? Então essa é a exigência da lei, combinado? Do novo Código Florestal. Ah, mas aí vocês podem me perguntar, puxa André, mas nós não temos mais essa vegetação, a área de preservação permanente há muitos anos atrás já foi ocupada, né, foi desmatada, a minha reserva legal também, eu não tenho mais esse percentual todo, né? Como que nós vamos fazer? Então, muito bem. O novo Código Florestal, ele traz para nós uma situação nova também, que é a área de uso consolidado. São as áreas de preservação permanente consolidadas. O que isso quer dizer? Que uma área de preservação permanente, como nós vimos anteriormente, naquelas medidas, né, dependendo da largura do curso d'água, que ela tenha sido explorada antes da 22 de julho de 2008, essa área vai ser autorizada a continuidade dessa sua atividade desde que se recupere alguma coisa. Não necessariamente toda a recuperação da sua área de preservação permanente, ok? Mas alguma coisa ela vai ter que ser recuperada. Então, isso são os usos consolidados em APP, que nós chamamos, né? Então, essas áreas foram ocupadas anteriores a 22 de julho de 2008, essas áreas podem ter continuidade de exploração, porém, elas terão que ter a recuperação, ou terão que ter, no mínimo, respeitado, se não tem nada de vegetação, elas terão que ser respeitados alguns critérios aqui, como nós vamos ver a seguir. Por exemplo, um módulo fiscal. Então, a propriedade que tem até um módulo fiscal, essa propriedade ela tem que recuperar a sua área de preservação permanente ao longo de um curso d'água, 5 metros, ok? Cada município do estado tem um módulo fiscal, tem um valor para um módulo fiscal. Então aí vai ser necessário consultar a tabela do INCRA, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, para ver qual que é a medida de cada município, de cada módulo fiscal por município aqui do estado. Então, até um módulo fiscal, 5 metros. De um módulo fiscal até 2 módulos fiscais, ele vai ter que recuperar 8 metros aí de largura de área de preservação permanente. Superior a 2 módulos fiscais até 4 módulos fiscais. Então a propriedade que tenha entre 2 e 4 módulos fiscais, ela vai ter que recuperar 15 metros de largura da sua área de preservação permanente. E o que é mais importante que vocês saibam? Que essa recuperação independe da largura do curso d'água. Ok? Então assim, o curso d'água ele tem 10 metros, ou ele tem 30 metros, ou ele tem 50 metros de largura, né, relacionado à sua calha, no período natural, no período normal, a calha do curso d'água tem essa largura de 50 metros, ou 10, ou 30, ou 100, isso vai ser independente para a definição de quantos metros essa propriedade rural vai ter que recuperar a sua área de preservação permanente, certo? Então, são essas as medidas, até o módulo fiscal 5 metros, de 1 a 2, 8 metros, de 2 a 4, 15 metros. Então, independente da largura do curso d'água, esse é o mínimo que cada propriedade tem que ter. Ah, André, quer dizer então que eu não tenho, o meu curso d'água tem 30 metros, eu teria que ter lá 30 metros de largura. Eu tenho 15, mas eu tenho um módulo fiscal. Eu posso então desmatar os outros 25 e ficar com 5? Não, de forma nenhuma. É o uso consolidado. Foi o uso que foi feito anterior a 2008, a 22 de julho de 2008. Para frente agora não é possível, não é permitido. A legislação não permite a exploração da área de preservação permanente. E isso é só para regularizar essas situações anteriores a 2008, ok? Nos demais casos, né, então, acima de 4 módulos fiscais até 10 módulos, a propriedade tem que ter 20 metros de recuperação da largura da sua área de preservação permanente para cursos d'água com até 10 metros de largura. Então observe que no slide anterior, para os imóveis com até 4 módulos fiscais, ele não tinha necessidade de observar a largura do curso d'água. Os imóveis agora, acima de 4 módulos fiscais até 10 módulos, eles vão ter que observar a largura do curso d'água. Ou seja, esses imóveis de 4 a 10 módulos fiscais, em que o curso d'água na propriedade tem até 10 metros de largura, ele vai ter que recuperar 20 metros. E nos demais casos, acima de 20 metros
de largura, né, do curso d'água, o mínimo que ele vai ter vai ser de 30 e o máximo de 100 metros. Então, ele vai observar a medida que é da legislação atual e ele vai fazendo assim, esse escalonamento. Bom, ele tem 30 metros da propriedade, nos cursos acima de 10 metros de largura. Então é isso que é o mínimo que ele vai ter ali na propriedade, ok? Nas acumulações naturais ou artificiais de água, com superfície inferior a 1 hectare, fica dispensado a reserva dessa faixa de proteção. Então, as áreas de preservação permanente, nessas acumulações naturais ou artificiais, com até 1 hectare, elas estão dispensadas de área de preservação permanente. E nas nascentes, fica obrigatória a recomposição de um raio mínimo de 15 metros, ok? Isso, lembrando, que são os casos de áreas consolidadas em APP, ou seja, anterior a 22 de julho de 2008, quando essa ocupação foi feita anterior a essa data. Porque nós sabemos que as nascentes, os olhos d'água, são 50 metros, mas como são em áreas consolidadas, essas nascentes elas terão a recomposição de um raio de 15 metros aí em relação à propriedade. No que tange a parte da reserva legal, né? Então, André, a propriedade ela não possui mais 20%. Eu descontei a área de preservação permanente e o que sobrou de vegetação nativa na minha propriedade deu 10%. Eu estou irregular? Se essa situação ela se caracterizou antes de 2008, a sua propriedade sofreu um processo de alteração em que não tenha mais os 20%, o mínimo dos 20% exigido pela legislação, isso também é caracterizado como uma área de uso consolidado, né? A agricultura ou a pecuária que está sendo explorado nessa propriedade, ela é caracterizada como área consolidada. Nesses casos, o proprietário ele vai poder somar a área de preservação permanente com o restante da vegetação nativa dele para fazer o cômputo para dar os 20% da reserva legal que a propriedade tem que ter, ok? Somente nesses casos, anterior a 22 de julho de 2008. Ele pode somar o que ele tem de APP com o que sobrou de vegetação nativa para que ele faça o cômputo aí da reserva legal dele. E mesmo assim está faltando, não conseguiu completar os 20%. Ele vai ter 3 alternativas, ok? Ele pode fazer a regeneração da área, como que se caracteriza essa regeneração? Isola a área, o restante lá que ele precisa para conseguir alcançar os 20% de vegetação na propriedade dele, e essa regeneração ela é natural, ela vai acontecer espontaneamente. Ou ele pode propor a recomposição, ou seja, quando o caso tecnicamente não é viável a regeneração natural, ele vai vir fazer intervenções com plantio, com recuperação de solo, para que ele possa estimular essa vegetação, ela voltar a essa vegetação nativa. Então ele vai fazer o plantio, a melhoria da área, então ele está fazendo a recomposição. E num terceiro caso, numa última alternativa, não foi viável essas 2 alternativas, ele pode fazer a compensação da reserva legal. O que é? Ele não tem, né, o mínimo necessário para regularizar, que são os 20%, mesmo somando a APP e o restante de vegetação nativa, então ele vai compensar numa outra propriedade que tenha excedente de reserva legal, ou dentro de uma unidade de conservação, como os parques estaduais, nacionais, reservas particulares do patrimônio natural, então assim, algumas unidades de conservação ou outras áreas que tenham excedente de vegetação nativa, descontada da área de preservação permanente, descontada somada a reserva legal da propriedade, mesmo assim ele tem excedente em vegetação nativa, vai ser disponibilizado títulos de cota para essa propriedade, caso o proprietário tenha interesse em fazer títulos de cota, e esse que está devendo, que não teria condições hoje de ter os 20% da propriedade dele, ele pode fazer a compensação fora da propriedade dele, ok? Mas é importante ressaltar que sempre respeitando o bioma, certo? Então, se a propriedade dele está inserida no bioma cerrado, a compensação dentro do bioma cerrado, ok? Dentro da Mata Atlântica, a propriedade dele está inserida, a reserva legal dele teria que ser em Mata Atlântica, ele vai ter que compensar dentro do bioma Mata Atlântica, tudo bem? Então, essas são as situações para a reserva legal e para a área de preservação permanente. Como que o proprietário ele comprova, então, que ele tem a regularidade da propriedade rural dele em relação à área de preservação permanente, à área de reserva legal? É através da inscrição do CAR.
No CAR ele vai fazer a inscrição e ele vai prestar todas essas informações. As alternativas é ele quem vai propor, se ele vai regenerar, se ele vai recompor, se ele vai compensar, mas tudo isso está dentro desse registro que é o CAR. Então hoje, tanto quem for fazer o credenciamento da propriedade como o proprietário, hoje com a inscrição no CAR, lembre-se, a inscrição não necessariamente precisa estar analisado o CAR. Hoje com a inscrição do CAR, ele já está considerado regular, ok? Já é passível de estar tratando com a propriedade como regular para efeitos do BPA, tá? Do Boas Práticas Agropecuárias. Porque como ele tem o prazo ainda até o final do ano para fazer a inscrição, então aí o órgão estadual vai começar, já tem dado início na análise dos CARs, mas aí vai iniciar um processo com mais ênfase na análise desse CAR. Então hoje basta o registro no CAR para que ele possa ser caracterizado como estaria regular já a sua propriedade. Então é através desse registro do CAR que quem for credenciar ou o produtor ele pode regularizar, tá apresentando a regularidade ambiental da sua propriedade nos termos de área de preservação e de reserva legal. E também dentro da figura do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, são informadas as suas áreas de uso restrito da propriedade, tá? Que aqui no âmbito do Mato Grosso do Sul são os pantanais, o Pantanal, a planície inundável do Pantanal, e essas áreas com inclinação entre 25 e 45 graus. Então essas áreas elas são equivalentes às áreas de preservação permanente? Não. Elas são áreas que necessitam, elas podem ter uso, mas o seu uso é restrito. Nós vemos um caso aí de uma imagem de um slide aí com uma área com característica de inclinação de 25 a 45 graus, que foi feito um uso intensivo da área e iniciou um processo erosivo, né? A gente pode observar bem. Então o objetivo dessas áreas é que você pode ter uma exploração de um material ali dentro, da madeira, mas de forma sustentável e planejada, e fazer um uso mais equilibrado, não tão intensivo. É esse uso restrito que a legislação propõe. Combinado? Aqui nós vemos aqui um esquema de uma propriedade rural e para exemplificar para vocês aí como que é o seu funcionamento aí, tá? Então a gente observa o esquema de uma propriedade que ela apresenta, né, todas as características que ela tem que ter, que vai ser observado na inscrição do CAR. São as APPs de topo de morro, a reserva legal da propriedade, que são os 20% necessários para a regularização, a área de servidão ambiental, que são as estradas, as sedes, as benfeitorias, então isso aí também é observado para a inscrição do CAR, a APP dos cursos d'água, como nós vimos, né, com as suas larguras, dependendo da largura do curso d'água, as áreas de preservação permanente das lagos e lagoas naturais, a área de uso consolidado, a área consolidada de agricultura, de pecuária, já dentro da propriedade, as áreas de preservação permanente relacionadas às nascentes e as áreas de uso restrito, que são as inclinações entre 25 e 45 graus, ok? Esse é um esqueminha da propriedade para que a gente possa entender que o CAR é a identidade da propriedade rural, certo? Ele vai trazer todas as informações, ele vai trazer esse retrato da propriedade para que a gente possa ter visualizar. E isso para o proprietário é extremamente importante. Ele está com a ferramenta na mão dele, né, que é o CAR, e através do CAR ele tem um mapa dessa propriedade para ele conhecer a fundo a sua propriedade e poder fazer a exploração do recurso natural da forma mais adequada possível. Os benefícios para quem faz o CAR. Ajuda no planejamento do imóvel rural, como eu acabei de falar, ele conhece a sua propriedade, ele sabe onde ele tem que ter área de preservação permanente, ele conhece os recursos hídricos, ele sabe onde está o topo do morro, a encosta, o que ele pode explorar ou não, porque a legislação ambiental ela vem não no intuito de impedir o desenvolvimento, mas de regular esse desenvolvimento a fim de que a propriedade tenha sustentabilidade, ok? A comprovação da regularidade ambiental, então hoje, ele realizando o cadastro no CAR, ele já consegue fazer essa comprovação da regularidade ambiental, o acesso ao programa de regularização ambiental, o PRA, caso a propriedade tenha alguma área degradada e ele queira fazer essa recomposição, como no caso de uma APP, que vai ser necessário, caso ele tenha lá falta de APP e ele precise recuperar, ele vai aderir ao programa de regularização ambiental, o PRA. A possibilidade de comercializar cotas de reserva ambiental. Então, naqueles casos, como eu citei, quem tem excedente de reserva legal, ele pode
criar cotas ali, disponibilizar cotas para que quem não tenha fazer a compensação dentro da propriedade dele. Maior competitividade no mercado, porque o CAR vai certificar que a propriedade ela está uma propriedade regular ambientalmente, e isso nós sabemos que tem alguns mercados que exigem, né, o respeito à legislação ambiental, o respeito ao meio ambiente para que possa ser consumido o produto proveniente dessa área, e o acesso ao crédito e seguro agrícola. Então são os benefícios de quem realizar o CAR da propriedade aí e ao invés hoje, né, desse proprietário ele ter receio de fazer o CAR, né, ele tem medo porque ele é autodeclaratório, esse proprietário ele tem que buscar o CAR, fazer o CAR, porque ele só vai trazer benefícios aí para ele. Para reforçar isso, vamos dar uma olhada numa propaganda do governo que foi elaborada, uma propaganda institucional de fortalecimento do CAR. Ei, amigo, você já fez seu cadastro ambiental rural, o CAR? Não? Pois saiba que o CAR é muito importante. Ele foi feito para ajudar você a planejar o uso da sua terra e proteger o meio ambiente. Você vai ter acesso ao crédito rural, ao seguro agrícola e a vários outros benefícios. Ah, se você for pequeno produtor, agricultor familiar ou de comunidade tradicional, você tem direito ao apoio do governo para fazer seu CAR. Eu já fiz meu CAR, e você? Bom, então, quanto ao CAR, né, era o que nós tínhamos para dizer, para reforçar que as áreas de preservação permanente, de reserva legal e áreas de uso restrito, para se comprovar isso dentro do BPA, é através do CAR, e aí estão as orientações aí necessárias para que se busque essa regularização, certo? E para reforçar também que, entrando já no aspecto do licenciamento ambiental dentro da propriedade rural, que o CAR ele é um pré-requisito hoje para a expedição de autorizações de licenças ambientais. Hoje as atividades desenvolvidas na propriedade rural, elas dependem da inscrição no CAR, e algumas atividades aqui no estado de Mato Grosso do Sul dependem até da aprovação do CAR, como é o caso de atividade de supressão vegetal, né, o desmatamento. Para que seja autorizada uma supressão vegetal, essa atividade tem que ter o CAR já aprovado, não é apenas inscrito, certo? E, para título de informação, as áreas com até 4 módulos fiscais, que são as pequenas propriedades rurais, o loteamento rural, o assentamento de reforma agrária e outros coletivos de origem pública, a obrigação quanto à inscrição será do órgão proponente responsável pelo projeto, certo? Então, hoje, os pequenos imóveis rurais do estado já estão praticamente todos inscritos, certo? Né? O governo fez uma campanha através do IMASU, foi contratado uma empresa, e aí houve essa iniciativa de fazer o cadastramento das propriedades rurais, uma parceria IMASU, Agraer. Então essas propriedades rurais hoje, os pequenos proprietários, a legislação do CAR diz que é de responsabilidade do governo dar o apoio para a realização, como nós vimos no vídeo aí, ok? Então, o licenciamento ambiental em imóveis rurais. Nós vimos aí que a propriedade ela tem que ter o seu cadastro ambiental rural, que é o seu registro, né, o seu RG, a sua identidade. Mas independente do CAR, diversas outras atividades elas são desenvolvidas na propriedade e elas necessitam de autorizações de licença ambiental. Qual que é a regra geral? Toda atividade que tem um potencial para provocar certo impacto ambiental ou que ela utiliza de recurso natural, essa atividade necessita de licenciamento ambiental. Ou seja, isso é a regra geral, ok? Existem casos que elas são isentas, são dispensadas, algumas são informativos, mas a ideia geral é de que toda atividade que explora recurso natural, que tem potencial para provocar degradação, provocar impacto, poluição, essa atividade necessita de licenciamento ambiental. Dentro disso, o Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, IMASU, ele que é o responsável, é o órgão executor da política pública de meio ambiente no estado, em especial quanto ao licenciamento ambiental, nós temos aí a resolução CEMAD 09 de 2015, que nós tratamos como o Manual do Licenciamento Ambiental. Ali, essa legislação, esse manual, ele traz as atividades que necessitam de procedimento de licenciamento ambiental. Então, vejamos aí, a supressão da vegetação nativa, né, que nós conhecemos como desmatamento. Precisa de licença? Precisa de autorização ambiental, é emitida uma autorização ambiental. Sem essa autorização, a supressão é irregular, o proprietário está passível de sofrer um auto de infração e as penalidades previstas aí na lei. Então, o aproveitamento do material lenhoso, o corte de árvores nativas isoladas,
a queima controlada, o reflorestamento e o corte, né? O reflorestamento que a gente fala das espécies exóticas, como a gente tem aí muito forte no estado da cadeia do eucalipto, o manejo florestal, que é o uso o manejo florestal sustentável, né? Que é a exploração da reserva legal. A reserva legal ela pode ser explorada, a sua madeira, o que tem de recurso florestal ali disponível, desde que tenha um manejo florestal aprovado pelo órgão ambiental, ok? O carvoejamento e as carvoarias, né? Então, que exploram esse recurso florestal. Então, as atividades florestais, essas que nós estamos citando, o DOF, o documento de origem florestal, para que possa fazer o transporte da madeira proveniente de uma supressão vegetal. Então, essas são atividades que necessitam de autorizações, essas e outras. Eu trouxe aqui as mais relevantes, as que mais ocorrem dentro do Instituto de Meio Ambiente aqui do Estado, IMASU. Mas dentro da resolução está lá disciplinando. O que é importante saber é que o proprietário rural, para essas atividades que eu estou elencando aqui e demais, para que ele possa comprovar a regularidade ambiental da propriedade dele, ele vai ter que ter autorização ou licença ambiental expedida pelo órgão competente, que nesse caso aqui de Mato Grosso do Sul é o IMASU, para que ele possa comprovar. Então, ou o credenciador, quem estiver aí lá fazendo o credenciamento relacionado ao BPA, ele vai ter que exigir do proprietário as licenças relacionadas à supressão, relacionada ao queima, ao manejo florestal, ao carvoejamento, então essas situações relacionadas ao setor florestal. Mas nós temos ainda as atividades relacionadas ao setor agropastoril, né, que são as atividades aí que elas fogem um pouco do setor florestal e elas partem mais para a utilização dos recursos naturais, como por exemplo uma barragem, o próprio confinamento, a piscicultura, a avicultura, a suinocultura, um açude, a atividade de irrigação. Todas essas atividades são passíveis de licenciamento ambiental. Lembre-se, a regra geral é essa. Utilizou recurso natural, ela tem potencial para provocar degradação, tem potencial poluidor, essa atividade vai ter que ser licenciada. Ah, André, mas o meu confinamento é muito pequeno, eu tenho lá 100 cabeças lá, eu fiz um confinamento bem pequeno. Então, qual que é a ideia, né? Lógico que o manual do licenciamento ele foi previsto todas essas, o dimensionamento, o porte de cada empreendimento. Então, para cada empreendimento é um tipo de licenciamento. Quanto menos impactante, menos complexo esse licenciamento. Quanto mais impactante, mais complexo o licenciamento. Então, assim, mas a regra geral, todos precisam ser licenciados, ok? Atividades, claro, tem atividades de baixo impacto, vão ser até isentas. Eu tenho o caso, né? Nós temos o caso aí do confinamento, que até 500 cabeças ele é isento. Mas essas regras pormenorizadas, elas são detalhadas dentro do manual do licenciamento ambiental, que é necessário conhecer. Né? Então, assim, ou o consultor da propriedade, do produtor, ou por meio de quem vai credenciar, ele tem o manual do licenciamento como uma ferramenta para ele fazer essa consulta. E independente dos casos que são dispensados do licenciamento ou que são isentas, as atividades elas podem ser emitidas uma declaração ambiental de isenção. Então, como eu comprovo então a regularidade da atividade perante o BPA? Se a atividade é passível de licenciamento, se eu tenho que buscar as fases do licenciamento, como licença prévia, licença de instalação e de operação, esses documentos vão ser emitidos pelo órgão, né, ter esse tipo de licença. Mas a atividade é de baixo impacto, pelo manual ela foi dispensada o seu licenciamento, então ele vai apresentar uma declaração ambiental de isenção que ele pode obter diretamente no site do IMASU, através do mesmo sistema que nós falamos anteriormente, que é o Siriema, ok? Então, mas é por meio dos documentos do órgão ambiental, como as licenças prévias de instalação e de operação, e a declaração ambiental eletrônica, né, de isenção, é que ele comprova a regularidade ambiental da sua atividade, ok? Também bastante relevante nós tratarmos aí, né? As águas, a utilização dos recursos hídricos dentro da propriedade, ela é passível de outorga. A outorga é uma espécie de licença ambiental, uma espécie de autorização. A outorga ela autoriza a utilização daquele recurso d'água, tá? Daquele recurso hídrico ali.
E como que ela está dividida, né? Como nós falamos anteriormente, é do mesmo formato para o licenciamento. Tem as atividades que têm um impacto, necessitam de obedecer às fases de um licenciamento ambiental, com licença prévia, instalação e operação, e nós temos os casos da outorga de uso de recurso hídrico para uso insignificante e aqueles que são são grandes usuários que necessitam da outorga. Então vejamos aí. Para água subterrânea, captação de água subterrânea. Poços manuais, ou seja, são aqueles poços escavados, pequenos, rasos ali, que são explorados ali. Esses poços, eles são isentos da outorga. Eles precisam ser realizados um cadastro junto ao IMASU, mais especificamente dentro do sistema Siriema também, para que ele possa regularizar. Ele fez o cadastro, ele está regularizado, ele é considerado como uso insignificante. Poços tubulares que captam menos de 10 metros cúbicos dia de água, ok? Captação dele limitada a 10 metros cúbicos dia de água, 10 mil litros por dia de água, essa captação é considerada como uso insignificante. Também ele está sujeito apenas ao cadastro. Ou seja, para a água subterrânea, ele se enquadrando nessas duas situações, poço escavado, poço manual e poço tubular com captação de até 10 metros cúbicos, ele é considerado uso insignificante, somente o cadastro. Ou seja, acima de 10 metros cúbicos, de captação acima de 10 metros cúbicos dia, ele vai estar sujeito a um procedimento de outorga. É um processo de licenciamento que ele vai requerer junto ao órgão ambiental e o processo dele estando tudo ok, vai ser emitida a outorga de direito de recurso hídrico, certo? Então, como que ele se comprova isso? Como que comprova isso na propriedade? Falando tanto para o proprietário como para quem vai fazer o credenciamento. Ele vai comprovar ou mediante o cadastro, que ele é uso insignificante, ou mediante a outorga, porque ele tem um uso superior a 10 metros cúbicos dia, ok? Isso para águas subterrâneas. Quanto à captação de água superficial relacionada à captação por gravidade, tá? Nós vimos sobre bombeamento, então aqui a água por gravidade. 2,5 litros por segundo é a linha de corte, ok? Até menor que 2,5 litros por segundo, somente o cadastro. Acima de 2,5 litros por segundo de captação, ele vai estar sujeito ao processo de outorga, certo? Então, se divide aí a captação de subterrânea e de água superficial por bombeamento e por gravidade. E nesses casos aí, são esses valores aí de referência que vão definir o cadastro ou o processo de outorga. Também é a mesma situação. Para comprovar, é realizado o cadastro, e nos casos de uso insignificante, e nos casos de uso necessário sujeito ao processo de outorga, a emissão do documento de outorga, correto? Para água superficial, relacionado a barramentos, a barragem de um curso d'água. Até 10 metros cúbicos de água, somente o cadastro. Maior que 10 metros cúbicos de água, processo de outorga. Então, a barragem que tem acumulação de até 10 metros cúbicos, apenas o cadastro. Maior que 10 metros cúbicos de água, vai estar sujeito a processo de outorga para as barragens, certo? E aí nós entramos aí na necessidade de tratar sobre as recomendações que uma propriedade rural, que nós fazemos aqui, que a propriedade rural tem que ter. Isso é muito claro para vocês, né, principalmente especial para os produtores, né, porque dependem do solo. Um dos principais recursos da propriedade, né, é a água e o solo. E o que nós vemos aí é a necessidade de conservação de solo. Olha o que uma atividade mal pensada, mal planejada pode resultar, certo? Nós vemos aí uma propriedade sem área de preservação permanente, né, que não foi respeitado, sem uma atividade de conservação de solo, como terraceamento. Então a gente vê processo de assoreamento, de erosão, e esse tipo de situação está sujeito a autos de infração. Ok? Quando ocorre essa degradação ambiental dentro da propriedade, essa propriedade está sujeita a autos de infração. E o que vale dizer é que o problema em si não é, claro que um auto de infração é problemático, mas isso traz menos lucratividade, menos rendimento para a atividade. Então, atender a legislação ambiental é extremamente importante, ok? Evitar que o gado entre nas áreas de preservação permanente para ir até o rio para fazer a dessedentação animal, tentar fazer o isolamento dessa área, levar a água para um local
que provoque menos impacto para acesso desse gado. Então são cuidados que a propriedade rural tem que tomar para evitar a degradação e danos ambientais aí, ok? A necessidade é que a propriedade tenha um local para armazenar, né, os diferentes tipos de resíduo, ok? Então isso é extremamente importante, é isso que quem for o fiscal, né, quem for credenciar a propriedade vai observar os locais de armazenamento, né, resíduos de uso veterinário, resíduos de agrotóxicos, né, defensivos agrícolas, fertilizantes, resíduo doméstico. Então, um ambiente protegido, abrigado da chuva, que não tem acesso a pessoas e animais, para que esse resíduo ele possa ser dado o destino adequado, seja retirado da propriedade e levado ou para um aterro no município, que tem um aterro regularizado para receber, adequado para receber esse material, ok? E então, essas recomendações finais aí, né, como nós citamos, o armazenamento temporário dessas embalagens estão no local adequado e depois retirado da propriedade. As embalagens vazias de produtos veterinários devem ser recolhidas em tambores dispostos em local coberto, no curral, para armazenamento provisório também. Então, recolhe esse material, deixa ele acondicionado num tambor fechado para que não tenha problema de acidente, com seringas, com os frascos, e esse material tem que ser retirado da propriedade também. E a entrega das embalagens vazias, ou com prazo de validade vencido, das embalagens relacionadas aos defensivos agrícolas e fertilizantes aí, numa unidade de recebimento do INPEV. Ok? Eu agradeço a oportunidade, né, de levar essa informação até vocês e coloco o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul à disposição para contribuir dentro desse processo e esclarecer eventuais dúvidas que surgirem aí durante o processo. Conta com o IMASU, ele é um parceiro do BPA. Muito obrigado.